Muitos acham que os aliados mais próximos dos Estados Unidos estão todos na OTAN: Reino Unido, França e Alemanha. Porém, quando Washington se preparou para a guerra com o Irã, na Guerra de 12 Dias em junho de 2025 e novamente em fevereiro de 2026, algo inesperado ocorreu. Vários aliados da OTAN hesitaram, deram desculpas ou recuaram completamente. Em contraste, um país entrou rapidamente e com força total: Israel. Essa situação levanta uma questão: o parceiro mais confiável dos Estados Unidos pode realmente ficar fora da OTAN? Isso é realmente uma possibilidade? Para responder, é preciso entender como o Irã virou o principal inimigo dos Estados Unidos na região e quem sempre esteve ao nosso lado. Para entender essa mudança, é preciso analisar os principais pontos de virada do Oriente Médio. Em 1979, uma revolução varreu o Irã, derrubando o Shah Mohammad Reza Pahlavi, um governante que foi apoiado pelos Estados Unidos por muito tempo. Em seu lugar, formou-se um governo islâmico liderado por clérigos revolucionários que consideravam os Estados Unidos uma influência estrangeira indesejada. Isso marcou o início de uma relação hostil. O relacionamento desmoronou rapidamente, enquanto as relações pioravam. Em novembro de 1979, estudantes revolucionários invadiram a embaixada americana em Teherã. Eles fizeram 52 diplomatas e funcionários americanos de reféns. Essa crise se arrastou por 444 dias, no que se tornou uma humilhação nacional para os Estados Unidos. Isso também marcou o fim do antigo relacionamento. Antes da Revolução, o Irã era um dos principais parceiros dos Estados Unidos no Oriente Médio. Depois, virou um dos rivais mais ferrenhos dos Estados Unidos. Essa transformação foi crucial, mudando o equilíbrio de poder regional e preparando o terreno para o conflito em curso. Essa rivalidade agora se transformou em pura animosidade nos dias de hoje, marcando o Irã como inimigo dos Estados Unidos. As relações atuais são resultado de uma batalha que já dura 47 anos, desde a Revolução, em que o Irã e seus aliados têm matado americanos de forma constante e alarmante. Isso inclui os 241 fuzileiros mortos em Beirute e os atentados às embaixadas que mataram mais de 200 pessoas. Na verdade, os artefatos explosivos improvisados com carga moldada deles no Iraque e no Afeganistão tiraram centenas de vidas a mais. Algumas estimativas apontam mais de 1.000 mortos e milhares de mutilados. Avançando para 7 de outubro de 2023. O Hamas, financiado e armado por Teherã, matou pelo menos 41 americanos, entre os 1.200 assassinados em Israel. Desde o final de 2023, ataques por procuração feriram mais de 180 militares dos Estados Unidos e mataram vários na Jordânia e Síria. Esses eventos mudaram a visão de Washington sobre o Irã, consolidando-o como o principal inimigo dos Estados Unidos na região. Eles estão entre as pessoas mais perversas que já existiram na Terra. Eles cortam a cabeça de bebês, eles partem mulheres ao meio, mas eles realmente olharam para o dia 7 de outubro. Veja o que eles fizeram nos últimos 47 anos. À medida que essa ameaça crescia, um país na região observava de perto: Israel. Devido à proximidade geográfica e questões de segurança, Israel viu o Irã como ameaça existencial. A situação piora porque o governo iraniano já pediu abertamente a destruição de Israel e apoiou grupos militantes nas fronteiras, como o Hezbollah no Líbano. Para Israel, isso não era um problema geopolítico qualquer, era uma ameaça direta e imediata. Então, Israel respondeu do seu jeito típico: preparou-se. Israel investiu fortemente em capacidades militares e de inteligência ao longo dos anos, tornando sua força aérea uma das mais avançadas do mundo. Enquanto isso, suas agências de inteligência criaram redes em território hostil, e o país desenvolveu avançados sistemas de defesa antimísseis. Esses sistemas foram projetados para interceptar ataques antes que pudessem atingir cidades israelenses. Esse compromisso com a prontidão militar faz de Israel um dos aliados americanos mais preparados. A superioridade de Israel fica clara nos dados militares. Com cerca de 300 caças prontos, o país tem mais aeronaves de combate que grandes potências da OTAN. Sim, isso supera a Grã-Bretanha, França ou Alemanha, mesmo com apenas 10 milhões de habitantes, frente aos 55 a 80 milhões desses países. Em crises, capacidade não é só quantidade, mas quem coloca jatos avançados no ar quando importa. Além disso, enquanto os aliados da OTAN normalmente gastam cerca de 2% do seu PIB em defesa, Israel faz mais. O país direciona quase 9% de sua economia para o setor militar a cada ano.
Isso é uma diferença enorme. Esse alto investimento, aliado ao serviço militar obrigatório que mantém reservas prontas para mobilização rápida, gera um exército ágil, constantemente testado por ameaças reais de forças apoiadas pelo Irã na região. A pressão constante exige correções imediatas quando os sistemas falham e adaptação rápida a novos perigos. Isso fez de Israel uma das forças mais experientes e inovadoras do mundo, tornando-o mais do que uma potência regional. Israel é um dos parceiros militares e de inteligência mais capacitados dos Estados Unidos. Essa parceria ficou ainda mais importante após a revelação do programa nuclear do Irã. Certo, espera um segundo. Se você está surpreso pensando como Israel tem mais jatos de combate prontos que grandes países da OTAN, eles realmente estão assumindo a responsabilidade? Meio louco, né? Se isso está fazendo sentido para você e você quer o próximo vídeo sem rodeios, faz esse favor para mim. Deixa um like para mais gente ver e se inscreve se ainda não faz parte do time. Ative o sininho para não perder quando esquentar mais. Vamos continuar. No início dos anos 2000, inspetores internacionais e agências de inteligência encontraram evidências de que o Irã expandia instalações de enriquecimento de urânio. O enriquecimento de urânio serve tanto para combustível de usinas nucleares quanto para a fabricação de armas nucleares. A descoberta levou anos de negociações tensas entre Irã e grandes potências. Após longas conversas, um acordo foi firmado em 2015. Ele ficou conhecido como Plano de Ação Conjunto Global. Pelo acordo, o Irã aceitou limites em suas atividades nucleares, em troca do alívio das sanções econômicas internacionais. Governos europeus apoiaram o acordo por acharem que diminuía o risco nuclear e favorecia a diplomacia, mas ainda havia ceticismo. Naturalmente, tanto os Estados Unidos quanto Israel encararam o acordo com profunda desconfiança. Críticos argumentaram que o acordo apenas desacelerou o progresso nuclear do Irã, em vez de interrompê-lo completamente. Eles alertaram que o alívio econômico pode permitir ao Irã expandir sua influência no Oriente Médio, aumentando as preocupações dos Estados Unidos. Essa visão reforçou a visão do Irã como uma ameaça persistente e a necessidade de alianças fortes, destacando uma divisão mais profunda na aliança ocidental. Governos europeus preferiam o diálogo diplomático com Teherã, enquanto Israel adotava uma postura de segurança mais rígida. Israel considerava inaceitável qualquer risco de um Irã com armas nucleares. Diante disso, os Estados Unidos passaram a atuar ainda mais próximos de Israel. A troca de inteligência aumentou e militares coordenaram respostas a possíveis ataques iranianos. Os dois países analisaram os mesmos problemas de perspectivas diferentes e chegaram a conclusões semelhantes, enquanto o Irã se tornava mais capaz e confiante. Até 2015, o Irã já havia testado o míssil Imad, um míssil guiado de precisão com alcance de 1.700 quilômetros. Em 2017, o míssil Khorramshahr elevou o alcance para 2.000 quilômetros. Em 2019, drones e mísseis de cruzeiro iranianos atingiram instalações petrolíferas sauditas com precisão alarmante. No início dos anos 2020, o Irã ampliou seu arsenal com sistemas como o drone Shahed 136. Com todo esse desenvolvimento, em 2025, o programa de mísseis e drones do Irã havia se tornado um dos maiores do Oriente Médio, tornando-o capaz de atingir alvos a milhares de quilômetros com precisão cada vez maior. Para Israel, essas armas eram uma ameaça direta às cidades e bases militares. Para os Estados Unidos, elas eram um risco maior para suas forças no Oriente Médio e para a infraestrutura energética global. Após anos de tensão e mortes de muitos militares dos Estados Unidos pelo Irã, o arsenal de Israel virou grande preocupação. Por isso, quando as tensões com o Irã aumentaram, Estados Unidos e Israel agiram rápido. Em junho de 2025, Israel fez ataques preventivos. Os Estados Unidos usaram bombas anti-bunker e um cessar-fogo instável durou até ser quebrado em 2026 com a Operação Fúria Épica. Essa operação dos Estados Unidos matou Ali Khamenei, o líder supremo. Isso desencadeou barragens de mísseis iranianos sobre bases dos Estados Unidos no Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e além, resultando em civis atingidos e mercados de petróleo em caos. Com o aumento dos riscos, Estados Unidos e Israel abriram canais de inteligência. Militares coordenaram opções e sistemas de defesa se prepararam para a possível escalada. Enquanto alguns parceiros hesitaram ou buscaram soluções diplomáticas, ficou claro quando os Estados Unidos precisaram usar bases aliadas para atacar o Irã.
Por décadas, os Estados Unidos confiaram em bases pela Europa, especialmente em países da OTAN. Em teoria, essas instalações poderiam apoiar operações além do continente. Na prática, era mais complicado. Com o aumento das tensões com o Irã, alguns governos europeus ficaram desconfortáveis com ataques diretos. Os líderes estavam preocupados com a escalada e temiam retaliações contra suas cidades ou suprimentos de energia. Consequentemente, vários aliados impuseram limites ao uso de suas bases. Alguns autorizaram apenas operações defensivas, vetando missões ofensivas. Outros restringiram os tipos de aeronaves que poderiam operar a partir de seu território. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, elogiou Estados Unidos e Israel por reduzirem as capacidades nucleares e de mísseis do Irã. No entanto, ele deixou claro que a aliança ficaria de fora. Essa ausência coletiva evidencia os desafios de contar com aliados tradicionais contra um inimigo comum. Por décadas, a OTAN se vendeu como a aliança militar mais poderosa do mundo, construída sobre uma promessa simples: um ataque a um é um ataque a todos. Com a intensificação da guerra dos Estados Unidos com o Irã, essa promessa é posta à prova. O presidente Trump agora está questionando abertamente se a OTAN realmente lutaria ao lado de Washington, depois que vários aliados europeus se recusaram a entrar na guerra. As hesitações impactaram a logística. A Espanha bloqueou o uso das bases principais de Dorota e Morán pelos Estados Unidos para ataques ao Irã. Disse que as operações deveriam seguir o direito internacional e ter amplo apoio. A França restringiu sobrevoos, aumentando milhares de milhas as rotas das missões. O Reino Unido limitou Diego Garcia a funções defensivas e enviou só apoio mínimo. Nenhuma dessas foi uma confrontação pública. Foram obstáculos silenciosos, forçando os planejadores americanos a redirecionar, atrasar e repensar. Quando as bases com as quais você contava de repente dizem não, você precisa de um parceiro que diga sim, sem hesitar. Israel fez isso, garantindo acesso confiável na região, essencial para os Estados Unidos enfrentarem ameaças iranianas. Um exemplo histórico mostra como as relações da OTAN às vezes funcionaram em crises reais. Na Guerra das Malvinas, em 1982, a Argentina invadiu território britânico no Atlântico Sul. Inicialmente, os Estados Unidos buscaram se manter neutros, enquanto Alexander Haig tentava mediar um acordo diplomático. Nos bastidores, porém, o governo de Ronald Reagan foi se aproximando gradualmente de seu parceiro de longa data na OTAN. Washington começou a fornecer apoio logístico crucial, que ajudou a Grã-Bretanha a organizar uma resposta. Isso envolvia fornecimento de combustível, informações de inteligência da rede Five Eyes e acesso à base aérea da Ilha de Ascensão, que se tornou um ponto de apoio vital para aeronaves britânicas e operações de transporte pelo Atlântico. Os Estados Unidos enviaram rapidamente mísseis AIM-9 Sidewinder e outros equipamentos para reabastecer os estoques britânicos na campanha. Esse apoio desempenhou um papel importante no esforço bem-sucedido da Grã-Bretanha para retomar as ilhas, mesmo que tenha arriscado tensionar as relações americanas com vários países da América Latina. O episódio mostrou que, diante de agressão a um aliado central, Washington historicamente intervém com apoio defensivo. No entanto, agora, diante das ameaças de grupos aliados ao Irã e de suas ambições nucleares, longe das fronteiras da Europa, alguns parceiros da OTAN têm demonstrado maior cautela, priorizando a diplomacia e questões internas, em vez de uma ação imediata. Ao contrário de muitos governos europeus, Israel via o Irã como uma ameaça existencial imediata. Líderes iranianos repetidamente pediram a destruição do Estado de Israel, armaram grupos militantes nas fronteiras de Israel. Para Israel, esse confronto é uma questão de sobrevivência, não um debate geopolítico distante. Enquanto líderes da OTAN discutiam diplomacia, os acontecimentos avançavam rápido. Inteligência israelense passou a compartilhar informações detalhadas sobre alvos com americanos. Sistemas de defesa aérea foram integrados às redes dos Estados Unidos, permitindo que ambos vissem ameaças em tempo real. Décadas de cooperação geraram confiança profunda entre as duas forças armadas, permitindo coordenação rápida. Israel tem um status especial em Washington. É oficialmente reconhecido como um importante aliado extra-OTAN dos Estados Unidos. Essa designação permite uma ampla cooperação militar, mesmo que Israel não faça parte da aliança da OTAN. Com o tempo, essa parceria tornou-se um dos laços de defesa mais próximos do mundo. Os dois países treinam juntos regularmente, compartilham tecnologia de defesa avançada e coordenam inteligência.
Um exemplo é a cooperação em sistemas de defesa antimísseis. Israel criou o Domo de Ferro para interceptar foguetes de curto alcance lançados de Gaza e do sul do Líbano. Esses foguetes podem causar danos graves se atingirem cidades ou áreas civis. Por isso, o Domo de Ferro rastreia e intercepta os foguetes com mísseis no ar. Desde sua implantação, o sistema abateu milhares de projéteis inimigos e salvou muitas vidas. Outra camada de defesa, conhecida como Funda de Davi, atua na interceptação de mísseis de médio alcance. Ela foca nesses mísseis de maior alcance e velocidade. Engenheiros americanos colaboraram com israelenses no desenvolvimento e a parceria seguiu. Os Estados Unidos analisaram os resultados e usaram as lições para reforçar sua defesa antimísseis. Porém, a parceria entre os dois países vai além da tecnologia e equipamentos. O compartilhamento de inteligência também é essencial. Israel mantém uma das redes de inteligência mais sofisticadas do Oriente Médio. Suas agências rastreiam organizações militantes, rotas de contrabando de armas e questões políticas na região, monitorando movimentos no Líbano, Síria, Iraque e outros locais. Israel, por estar no centro desses desafios de segurança, costuma obter informações antes de virarem manchete mundial. Por mais estranho que pareça, as pessoas com quem você esperaria que os Estados Unidos compartilhassem informações de inteligência não são cooperativas. Sim, alguns dos parceiros da OTAN dos Estados Unidos ficaram cautelosos em compartilhar informações de inteligência. A Holanda, por exemplo, reduziu recentemente o que envia a Washington, pois teme se envolver demais em conflitos ou expor fontes sensíveis. Essa hesitação reflete debates maiores na Europa, onde governos preferem diplomacia a se envolver diretamente nos conflitos do Oriente Médio. Israel tem postura diferente. Seus serviços de inteligência mantêm os Estados Unidos informados sobre grupos militantes, rotas de contrabando e mudanças políticas na região. Esse fluxo é constante e rápido, e em muitos casos ajudou a prevenir ataques a interesses ocidentais. O contraste é claro. Enquanto aliados da OTAN recuam, Israel atua ativamente. Essa confiabilidade tornou Israel um dos parceiros mais confiáveis de Washington, muitas vezes mais confiável do que países da própria OTAN. Nunca houve um presidente como Donald J.G.K. Sua determinação, sua capacidade de decisão, sua clareza de pensamento. A maneira como ele vai direto ao ponto das coisas. Ele corta toda a enrolação, vai direto ao assunto, chega ao ponto principal e identifica a ação principal que precisa ser tomada. Isso levanta uma questão crucial. Se a OTAN é tão poderosa, por que seus membros reagem de forma diferente em crises de segurança? Por que os Estados Unidos dependem tanto de Israel? A resposta está parcialmente na geografia. Governos europeus veem a Rússia como sua principal ameaça, especialmente diante da guerra na Ucrânia. Polônia, Alemanha e Estados Bálticos veem o conflito próximo e temem o que pode vir. Seus planos militares, orçamentos e diplomacia refletem essa situação. Os Estados Unidos e Israel têm visões diferentes do mapa e veem o Irã como foco das preocupações de segurança no Oriente Médio. O programa de mísseis do Irã, sua rede de milícias por procuração e ambições definem como Washington e Jerusalém veem as ameaças regionais. Quando os países enfrentam perigos diferentes, eles naturalmente estabelecem prioridades de forma diferente. Essa desconexão muitas vezes explica por que aliados reagem de maneiras variadas durante uma crise. A política interna também desempenha um papel significativo. Na Europa, a opinião pública ficou mais cautelosa sobre operações militares externas. As guerras longas e caras no Iraque e Afeganistão ainda pesam nos eleitores. Esses conflitos duraram anos e tiveram redicar mistos. Devido a esse histórico, líderes europeus agem com cautela diante de novas missões militares. A ideia de autonomia estratégica também cresce na Europa. Alguns formuladores e políticas defendem que a Europa dependa menos da liderança americana para fortalecer sua defesa de forma independente. Apoiadores defendem que a Europa defenda seus interesses sem depender o tempo todo de Washington, enquanto críticos destacam a ironia. Enquanto Bruxelas fala sobre agir por conta própria, muitos exércitos europeus ainda dependem fortemente da influência americana. Isso inclui logística, inteligência e apoio aéreo para viabilizar qualquer operação séria. O debate continua, especialmente em Bruxelas, onde estão sediadas muitas instituições da União Europeia. Em meio a essas discussões, uma questão prática frequentemente recebe menos atenção: os gastos militares. Os Estados Unidos respondem por quase 2/3 dos gastos de defesa da OTAN.
Após a Guerra Fria, nos anos 1990, vários países europeus diminuíram suas forças armadas. Destinaram recursos a programas sociais e ao desenvolvimento econômico, acreditando que o risco de grandes guerras na Europa havia diminuído. Essa decisão gerou grandes diferenças nas capacidades militares da aliança. A OTAN orienta que membros gastem ao menos 2% de sua renda nacional em defesa. Muitos países enfrentam dificuldades há anos para atingir essa meta. Por isso, as forças americanas costumam fornecer sistemas essenciais para grandes operações militares. Inclui inteligência por satélite, aviões de transporte estratégico, aviões de reabastecimento aéreo e drones avançados e vigilância. Essas capacidades são a base das operações militares modernas. Os Estados Unidos devem pagar a sua parte justa, não a parte justa de todo mundo. Não, faz sentido. Acredito que os Estados Unidos arcavam com 90% dos custos da OTAN. O custo para os Estados Unidos poderia chegar a 100%. O desequilíbrio ficou especialmente claro após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. A OTAN invocou pela primeira vez sua cláusula de defesa coletiva, considerando o ataque aos Estados Unidos como ataque a todos os membros. Tropas europeias se juntaram às forças americanas no Afeganistão, simbolizando solidariedade, mas a missão mostrou um padrão conhecido. Os Estados Unidos assumiram a maior parte das operações de combate e do apoio logístico, e isso não mudou desde 2001. Já que falamos de aliados, os Estados Unidos têm outros aliados importantes fora da OTAN, especialmente na Ásia. Japão e Coreia do Sul são parceiros importantes, mas focam mais na China e Coreia do Norte. Já Israel é o único parceiro totalmente integrado ao planejamento militar dos Estados Unidos. Analistas já chamaram Israel de porta-aviões inafundável dos Estados Unidos no Oriente Médio. Isso nos leva de volta à questão central. Quando os Estados Unidos enfrentarem sua próxima grande crise de segurança, quais parceiros serão os primeiros a agir? A resposta nem sempre vem das alianças esperadas, que mudam lentamente conforme o mundo evolui. O sistema de segurança do século XX foi feito para outra era. Durante a Guerra Fria, a OTAN buscou conter a União Soviética e evitar guerra na Europa. Após seu colapso, a aliança adotou novas missões. A OTAN expandiu-se para o leste e atuou em missões de paz nos Balcãs e Afeganistão. Sem um inimigo dominante, a aliança enfrentou mais crises menores e complexas. Enquanto a Europa reforça suas defesas, novos desafios surgem. Os Acordos de Abraão abriram relações diplomáticas entre Israel e países árabes. O que começou como acordos de normalização está gradualmente se expandindo para uma cooperação mais ampla. O comércio está crescendo, as visitas diplomáticas estão aumentando e as discussões sobre segurança estão se tornando mais abertas. Grande parte dessa cooperação é motivada por uma preocupação compartilhada em relação ao Irã. Se as parcerias se aprofundarem, a região poderá criar sistemas integrados de defesa antimísseis e redes conjuntas de inteligência. Esses arranjos não substituiriam a OTAN, mas poderiam criar uma estrutura de segurança regional baseada em ameaças comuns, refletindo uma tendência global mais ampla. Os antigos blocos de alianças rígidas estão cedendo espaço a coalizões mais flexíveis. Os países mantêm alianças formais e formam parcerias flexíveis para desafios específicos. Essa flexibilidade permite que os governos respondam mais rapidamente a ameaças em constante mudança, mas também cria incerteza sobre quais parceiros vão assumir a liderança durante grandes crises. Durante anos, a resposta para os aliados mais próximos dos Estados Unidos era simples: OTAN. Mas eventos recentes mostram um cenário mais complexo. Quando tensões crescem fora da Europa, membros da OTAN enfrentam pressões políticas e prioridades estratégicas distintas. A opinião pública pode se opor à ação militar, enquanto interesses econômicos favorecem a diplomacia em vez do confronto. Parcerias fora da OTAN seguem se fortalecendo. A relação entre Estados Unidos e Israel tornou-se uma das parcerias militares operacionais mais estreitas do mundo. Quando as tensões com o Irã aumentaram, a rede foi rapidamente ativada, revelando uma verdade simples sobre alianças modernas. Em emergências, a confiabilidade costuma importar mais do que a adesão formal a uma organização regida por tratado. A verdadeira confiabilidade não depende de quem assina mais tratados. É sobre quem aparece quando os mísseis começam a voar. Escolhas políticas, ameaças compartilhadas e interesses estratégicos determinam, em última análise, quem permanece junto quando os riscos são mais altos. No futuro, a segurança global deve depender de alianças tradicionais e parcerias flexíveis. A OTAN seguirá como base da defesa ocidental na Europa. Fora dessa região, novas coalizões podem surgir entre países com perigos semelhantes. Por muito tempo, acreditava-se que os aliados mais fortes dos Estados Unidos eram apenas os ligados por tratados formais.
Porém, a geopolítica atual revela uma história mais complexa. Na próxima crise, o parceiro mais importante pode não ser o da aliança esperada. Pode ser quem age primeiro diante do perigo.